Cumprimento a todos que estão me ouvindo com a paz do Senhor Jesus. Aleluias. Quero estar deixando uma palavra da parte de Deus no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 25, que está escrito: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra vos alegra. Meu Deus e meu Pai, estamos diante da sua palavra santa. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar entendimento, que o Senhor venha falar aos nossos corações e que o Senhor venha continuar alegrando mais e mais a nossa alma com a sua boa palavra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tema da mensagem: não andeis ansiosos pela vossa vida. O dicionário Aurélio, ele vai tratar acerca da ansiedade. A ansiedade, ela significa uma espécie de uma inquietação que traz perturbação no coração e perturbação na mente. A ansiedade diante do mundo espiritual, ela se torna uma obra da carne, a qual muitas das vezes, se eu e você não souber lidar, se eu e você não souber combater, a ansiedade, ela pode gerar uma depressão. A ansiedade, ela pode gerar um desânimo profundo, ao ponto da pessoa não querer mais trabalhar, ao ponto da pessoa não querer mais viver, ao ponto da pessoa não querer mais ter uma confortabilização familiar. A ansiedade, ela pode gerar todos esses fatores. Mas o Espírito Santo de Deus, nessa noite de hoje, ele vai nos ensinar, a eu e a você, a combater a ansiedade. A Bíblia vai nos dizer lá no livro de São Mateus, a Bíblia vai nos dizer lá no capítulo 6, a partir do versículo 25. O nosso Senhor Jesus Cristo agora, ele reúne o povo de Israel juntamente com os seus discípulos para poder dar ensinamentos acerca da sua palavra, acerca da sua doutrina. E a Bíblia vai nos dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo começa agora o seu sermão lá no versículo 25, dizendo: por que andeis ansiosos pela vossa vida? Com que haveis de comer, com que haveis de beber, ou que haveis de se vestir? Porventura, vale mais a vida do que o alimento? Vale mais o alimento do que as vestes? Observaste as aves do céu, elas não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiro. Portanto, vosso Pai Celestial não a sustenta? Porventura não valeis vós mais do que as aves? O nosso Cristo Jesus, ele vem trazendo um grande e rico ensinamento para que eu e você venha vencer a ansiedade. Primeiramente de tudo, ele vem falando por quê. Qual o motivo de eu e você andar ansioso? Por causa de comida, por causa de bebida ou por causa das vestes? E ele vem trazendo um rico ensinamento, dizendo: porventura, é mais valioso a comida e a veste do que a nossa vida? Ou seja, muitas das vezes aí você está tão ansioso com coisas terrenas, com comida, com bebida, com vestes, estamos esquecendo da nossa alma, estamos esquecendo de alimentar o nosso espírito, estamos
esquecendo que nós não somos cidadãos dessa terra, mas e sim cidadãos do céu. Engraçado que ninguém fica ansioso para a chegada de Jesus Cristo. Engraçado que ninguém fica ansioso para orar, para jejuar, para ler a Bíblia. Engraçado que ninguém fica ansioso para fazer as obras de Deus. Portanto, a ansiedade, ela é uma obra da carne, e por isso que ela ocasiona todos esses danos a qual foi citado. A ansiedade, ela gera angústia. A angústia futuramente pode gerar uma depressão. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem trazendo uma comparação do reino animal para o reino terreno, ou seja, para que o ser humano venha entender que ele é mais valioso do que tudo nessa terra para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem fazendo a comparação para que eu e você venha observar as aves do céu. Elas não semeiam, elas não plantam e elas não ajuntam em celeiro. Portanto, vosso Pai Celestial a não a sustenta. O nosso Pai Celestial dá elas de comer. O nosso Pai Celestial dá elas de beber. Elas não passam necessidade, elas não passam fome e elas não passam sede. Aí o nosso Senhor Jesus Cristo vem falando: porventura não valeis vós mais do que as aves? Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, está escrito: o nosso Deus agora dá uma ordem ao seu Espírito Santo, dizendo: façai ao homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, ei, ouvinte da palavra, você é a imagem e semelhança de Deus. Se você fazer a sua parte como homem, se você fazer a sua parte como mulher, trabalhando, levantando cedo, correndo atrás, não vai te faltar nada. Então pare de andar ansioso pela vossa vida, em questão de comida, em questão de bebida, em questão de veste, porque assim como o nosso Deus sustenta as aves do céu, os pássaros, o nosso Deus, por intermédio de Jesus, ele vai continuar cuidando da minha e da sua vida. Aleluias, glórias a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele continua com o seu sermão. E o mais interessante é que o povo está lá tudo sentadinho, o povo está lá tudo calado, com o ouvido em pé, para escutar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela seleciona os nossos problemas, a palavra de Deus, ela nos transforma, a palavra de Deus, ela nos liberta, a palavra de Deus, ela faz que eu e você venha ter vida, e vida com abundância. A palavra de Deus, ela nos dá inteligência, ela nos dá sabedoria, e por isso o povo estava lá sentadinho para ouvir os sermões de Jesus Cristo. Eu também te convido, você se dirigir até uma igreja evangélica, sentar lá e para escutar a palavra de Deus, que é falada por intermédio dos profetas, que é falada por intermédio dos santos, a qual Jesus Cristo escolheu nessa terra. Preste bem atenção, a palavra santo não significa que os crentes são melhores do que os descrentes. A palavra santo significa aquele que é separado das práticas do pecado. Então é necessário que você se dirija até uma igreja para escutar a palavra de Deus, para que assim você venha ter bons direcionamentos para a sua vida, para o seu caminho e para o seu futuro por vir. E a Bíblia vai nos dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo continua dizendo: observai os lírios do campo.
Hoje eles crescem, mas amanhã eles são cortados e lançados no fogo. Você pode observar aí no YouTube, no Google, os lírios do campo são espécie de flores coloridas de diversas cores. Tem violeta, tem margarida, é a coisa mais linda que tem na face da terra diante da natureza. E se o nosso Deus ele tem prazer de derramar chuva do céu para poder regar os lírios do campo, para que assim eles venham ficar perfeitos, bonitos, lindos diante dos olhos do ser humano, mas a Bíblia vai dizer que assim como eles são formosos, assim também eles são cortados e lançados diante do fogo. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele compara os lírios do campo com os dias do rei Salomão, e Jesus ele continua dizendo, a falar que nem Salomão com toda a sua beleza, com toda a sua glória, se vestiu como aqueles lírios do campo. E Jesus Cristo ele vem dizendo, por que andeis ansioso enquanto há vestimento? Tem muitas pessoas que elas andam ansiosos porque elas querem todo final de semana colocar uma roupa nova, porque elas querem ter dinheiro para vestir uma roupa de marca, uma roupa da Lacoste, uma roupa da Tommy, uma roupa da Dudalina, uma roupa da Brooksfield. Muitas pessoas andam ansiosas querendo vestir um tênis de marca, um Nike 4 mola, um Mizuno de R$1.000, um New Balance, mas Jesus Cristo ele vem falando que nem Salomão, que foi um dos homens mais ricos da face da terra, um dos homens que para ele a prata na época era como pedra nos dias de hoje, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como aqueles lírios do campo. E por que você está andando inquieto por conta de vestimenta? O vosso Pai Celestial, Ele sabe de tudo que você precisa, homem de pouca fé. Se a sua fé está baseada em coisas terrenas, se a sua fé está baseada em comida, em bebida, em roupa, infelizmente a sua fé, ela vai ser uma fé inútil para a sua salvação. Infelizmente ela vai ser uma fé inválida, porque a minha e a sua fé ela tem que estar baseada em Jesus Cristo. A minha e a sua fé ela tem que estar baseada nas Escrituras Sagradas, para que eu e você venha obter a salvação. Quando eu e você nasceu, eu e você viemos nu. Quando eu e você vier a descer a sepultura, vier a morrer, a gente também, possivelmente no caixão vão colocar uma roupa em nós, mas a traça e o ferrugem vai corroer tudo, e eu e você vai voltar para o pó, da mesma maneira como eu e você veio nu. Então pare de ficar se apegando nas coisas terrenas, pare de ficar se apegando em veste, pare de ficar se preocupando com comida, com bebida, porque o nosso Deus ele vai cuidar de você. O nosso Deus ele vai dar estratégia para você que está desempregado. O nosso Deus ele vai abrir porta onde não tem parede, porque o nosso Deus ele tem prazer de ver você com um sorriso na boca. O nosso Deus ele tem prazer de ver você bem alimentado, de ver você bem vestido. Mas há uma grande necessidade de eu e você não deixar a ansiedade andar perturbando o meu e o seu coração, andar a ansiedade perturbando a minha e a sua mente, porque eu e você como filhos de Deus, eu e você não pode andar perturbado pela ansiedade, eu e você não pode andar inquieto, eu e você devemos andar segundo o direcionamento do Espírito Santo. Eu e você devemos andar confiante no nosso Deus. Eu e você temos que se preocupar com a nossa salvação. Eu e você temos que se preocupar com a salvação do nosso próximo, fazendo a obra, anunciando a palavra, pregando para aqueles que não
de hoje, o Espírito Santo de Deus, ele fala para mim e para com a sua vida: não andeis ansiosos pela vossa vida. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele continua falando e dizendo: porventura não são gentios que se preocupam com essas coisas, com bebida, com comida e com vestimenta? Os gentios naquela época eram um povo que não era um povo que era judeu. Nos dias de hoje, os gentios a gente pode comparar com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Você pode observar que a maioria do povo que não conhece o Evangelho, eles andam muito ansiosos, eles trabalham de dia, de tarde, de noite, porque o coração deles habita não somente a ansiedade, como a ambição de ficar rico, a ambição de andar de carro do ano, a ambição de querer andar de roupa de marca, a ambição de querer estar nas baladas, a ambição de querer viver uma vida de bebedice, uma vida de prostituição. E os gentios naquela época não era diferente. E Jesus agora trouxe a comparação deles com aqueles que eram crentes da época. E Jesus agora diz as seguintes palavras: porventura não são gentios que se preocupam com essas coisas? Nós que conhecemos a Jesus Cristo, nós que conhecemos a sã doutrina, nós não podemos deixar a ansiedade ela nos pegar, nós não podemos deixar a inquietação nos pegar, porque nós sabemos que assim como nosso Deus cuidou dos antepassados das Sagradas Escrituras, o nosso Deus, ele continua cuidando da geração agora e da geração que vai vir. O nosso Deus, ele é um Deus zeloso. O nosso Deus é um Deus que ele guarda aqueles que o temem, aqueles que obedecem e aqueles que andam na sã doutrina. E o nosso Deus, ele é tão misericórdia que ele também guarda aqueles também que não andam. Então não há necessidade, não há motivo de eu e você ficar se preocupando, de eu e você perder noite de sono, de eu e você ficar andando inquietos, ansiosos por causa de coisas terrenas. E o nosso Deus agora vem falando, aquele povo que estava lá sentadinho, lá em cima no monte, recebendo o sermão de Jesus Cristo, e Jesus Cristo continua dizendo, falando: o vosso Pai Celestial sabe de tudo o que vocês precisam. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O nosso Deus, ele sabe, irmãos, de tudo que eu e você precisa, mas há uma grande necessidade de eu e você levantar cedo para correr atrás, porque não adianta eu e você ser um preguiçoso da vida e querer exigir da parte de Deus que Ele nos abençoe. É necessário que eu e você venha fazer a nossa parte como homens e mulheres, para que Deus ele venha fazer a parte dele. Mas é necessário que para Deus ele venha honrar a minha e a sua vida, eu e você venhamos obedecer a palavra de Deus, para que assim as bênçãos de Deus ela venha alcançar não somente as nossas vidas, mas também a vida da nossa família. Mas se eu e você não obedecer a essa palavra, a esse evangelho, a maldição ela vai nos alcançar, a maldição ela vai alcançar as nossas famílias. Não sou eu que estou falando de mim mesmo, mas e sim as Sagradas Escrituras que relata esse episódio. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus ensina aquele povo dizendo: ora, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas
todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que significa buscar o reino de Deus? Significa, primeiramente de tudo, você que ainda não conhece a Deus, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que largar as práticas pecaminosas, você tem que se dirigir até uma igreja evangélica, erguer a sua mão, aceitar a Jesus como seu Salvador, e você aí vai começar a buscar o reino do céu. Você vai viver uma vida contínua de oração, de jejum, de leitura da palavra. Você vai ter que estar debaixo de uma submissão de um pastor para receber ensinamentos. Você vai viver a sua vida de acordo com as Sagradas Escrituras, e você vai se preocupar primeiramente com a sua salvação, com a salvação da sua família e com a salvação do seu próximo. E você vai ter que viver a justiça. A justiça é você viver de acordo com as Sagradas Escrituras. A justiça é a própria palavra de Deus, e o nosso Deus, ele garante que se eu e você viver dessa maneira, todas essas coisas a qual foi citados, roupas, bebidas, que significa bebidas, não são bebidas ilícitas, mas e sim o leite para a sua criança, e sim todas as bebidas que são saudáveis, comidas, bebidas e vestimentas. Deus, ele fala para mim e para a sua vida, que se eu e você buscar em primeiro lugar o reino do céu e viver a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentados. No versículo 34 ele fala: não se preocupeis com o dia de amanhã, ou seja, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará a Deus aos seus cuidados. Se preocupai com o dia de hoje. A Bíblia vai nos dizer, irmão, que eu e você não pode ficar se preocupando com o dia de amanhã, porque Salomão, ele vai declarar lá no capítulo 27, versículo 1, não se glorie no dia de amanhã, porque o amanhã não saberá o que trará a luz. Você não sabe se você vai acordar vivo, você não sabe se você vai dormir, e se amanhã vai existir a segunda-feira. Então esse é um dos motivos de eu e você não ficar ansiosos com o dia de amanhã, de eu e você não perder noite de sono com o dia de amanhã. Eu sei que tem muitas pessoas que estão me ouvindo, que estão com seus aluguéis atrasados, com a sua água cortada, com a sua luz cortada, com a sua geladeira vazia, com o seu armário vazio, mas a partir do momento que você escutar essa palavra, que você praticar esses ensinamentos a qual o Espírito Santo de Deus está falando para com a minha, com a sua vida, Deus, ele vai começar a acrescentar aquilo que você necessita, para que você venha glorificar e exaltar o nome dele aqui na terra, em nome de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele continua a sua trajetória. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, ele entra lá numa aldeia da Judeia. A Bíblia vai nos dizer que ele tinha amigos lá, e um desses amigos era duas mulheres que se chamavam Marta e Maria, que tinha também o seu irmão chamado Lázaro. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, ele não tinha aonde reclinar a sua cabeça. Jesus Cristo, ele era um missionário, ou seja, ele viajava por muitas cidades, ele viajava por muitos países, pregando a palavra de Deus. E o mais interessante de tudo, que Jesus Cristo, ele gostava de repousar na casa das pessoas solidárias, a qual acolhia ele, para que assim ele viesse a comer, para que assim muitas das vezes ele viesse a tomar um banho, para que assim ele viesse a fazer uma refeição. E essas mulheres agora resolveram
A Bíblia vai nos dizer que agora uma dessas mulheres, elas pegam para fazer a sua faxina em sua casa, e uma delas pega para poder dar atenção para ver o que Jesus tinha para falar com a sua vida. A Bíblia vai nos dizer que uma delas estava inquieta, estava ansiosa, e a Bíblia vai nos dizer que uma estava dando atenção para Jesus, e a Bíblia vai nos dizer que agora aquela que estava ansiosa veio até Jesus dizendo: Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã me ajude a fazer os afazeres de casa? E a Bíblia vai nos dizer que Jesus agora declara dizendo: Marta, Marta, por que andeis inquieta, Marta? A sua irmã, ela escolheu a melhor parte, ou seja, escutar a palavra. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que a Maria, ela estava ali para escutar a palavra de Deus, mas Marta, ela estava ansiosa, querendo fazer os afazeres de casa. Preste atenção numa coisa: não adianta você acordar ansiosa e inquieta para limpar toda a sua casa e esquecer da sua vida espiritual, esquecer de cuidar da sua alma, esquecer de cuidar do seu psicológico, esquecer de cuidar em buscar o reino do céu, a sua justiça, esquecer de dobrar o joelho para orar, para buscar a sua santidade, esquecer de acordar cedo para ler a Bíblia. Muitas mulheres acordam cedo para fazer afazeres de casa, mas não tem coragem de acordar cedo para se humilhar nos pés de Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala para você nessa noite de hoje: pare de ficar andando inquieta, ansiosa com afazeres de casa. Busque o meu reino, busque a minha justiça. Eu não quero ver você andando assim ansiosa, eu não quero ver você andando assim perturbada. Eu quero ver você andando em paz. Eu quero ver você andando na direção do meu espírito. Eu quero ver você andando como uma serva fiel e obediente na minha palavra. É grande necessidade de vocês, mulheres, fazer sim os afazeres de casa, mas eu deixo um conselho da parte do Espírito Santo: levanta cedo, em primeiro lugar ora, em primeiro lugar jejuma, depois vai ler um pouquinho de Bíblia, e depois você vai fazer os afazeres da sua casa. Não seja igual Marta, não fica inquieta, porque muitas das vezes Jesus, ele está ali dentro da sua casa, com a mão estendida para te socorrer. Muitas das vezes Jesus envia algum servo dele lá para falar da palavra, para orar, mas você não está enxergando isso porque você está inquieto, porque você está ansioso, porque você está se preocupando com coisas terrenas, porque você está se preocupando com comida, com bebida e com veste. A partir do momento que você começar a olhar para o alto, a partir do momento que você começar a entender que é dos céus que vai vir o seu socorro, você vai começar a dormir tranquila, você vai começar a dormir em paz, você vai começar a depositar a sua confiança em Jesus Cristo. Aleluias! A Bíblia, ela vai continuar falando lá no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 25. O autor de todo o provérbio é um homem a qual recebeu lá no monte a sabedoria do próprio Deus. Um homem conduzido pelo Espírito Santo para deixar um rico ensinamento para mim e para você nessa noite de hoje. E o provérbio a qual ele escreveu, ele deixa um grande ensinamento para mim e para a sua vida. Ele vem dizendo: a ansiedade no coração do homem o abate. Quando a Bíblia, ela declara homem, ele quer dizer homem e mulheres no sentido geral. E ele vem dizendo: a ansiedade no coração do homem, ou seja, do homem e da mulher, o abate. Há uma grande necessidade em você ter vida de oração e de jejum, porque quando eu e você mata a nossa carne espiritual,
espiritualmente falando através da oração e do jejum, pelo fato da ansiedade ela ser uma obra da carne, ela não vai ter poder contra a minha e a sua vida. Por quê? Porque nós não vamos estar alimentando a carne no período da manhã. Então automaticamente a ansiedade ela vai bater em retirada, e automaticamente a ansiedade ela batendo em retirada, eu e você não vai se abater, eu e você vai ser fortalecido pelo Espírito Santo, eu e você vamos andar calmo, eu e você vamos andar na obediência, eu e você vamos andar tranquilo, eu e você vamos esperar a providência do Senhor, diferentemente daqueles que andam ansiosos. Você pode muitas das vezes reparar no semblante de uma pessoa ansiosa, enquanto ela não consegue aquilo que a ansiedade está impulsionando ela a conquistar, ela não dorme em paz, ela não vive em paz, ela não tem um bom relacionamento dentro da sua casa, com o seu marido, com os seus filhos, ela não tem um bom relacionamento com os seus amigos dentro do seu trabalho, porque a ansiedade tomou conta da mente e do coração dela, e por isso a ansiedade faz que ela ande inquieta, perturbada. A ansiedade traz grandes angústias na vida dela, a ansiedade abate ela todos os dias. Mas nessa noite de hoje, o Espírito Santo de Deus está te ensinando você vencer essa ansiedade. A ansiedade você não vai vencer tomando calmante, a ansiedade você não vai vencer passando por psicólogo. Você pode esquecer essa possibilidade. A ansiedade você só vence através de oração e através de jejum. E a Bíblia vai nos dizer que agora Salomão, ele traz a receita para eu e você continuar vencendo a ansiedade. Ele diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra vos alegra. Cristo Jesus, ele tem uma boa palavra ao meu e ao seu coração nessa noite de hoje, que fica lá no livro de Salmos, capítulo 46, do seu versículo 10. Aquieteis e sabeis que eu sou Deus, e serei exaltado em todas as nações, em todos os confins da terra. Deus está falando para eu e você se aquietar, porque Deus, ele vai entrar na minha e na sua vida. Deus, ele vai começar a repreender tudo isso que está nos abatendo. Deus, ele vai começar a repreender tudo aquilo que está te impedindo de você vir para a presença de Deus, tudo aquilo que está te impedindo de orar, de jejuar. Deus, ele está repreendendo em nome de Jesus, mas há uma grande necessidade de você se aquietar e saber que ele é Deus na minha e na sua vida. Que você venha ficar com essa palavra, que Deus continue abençoando a sua vida. Quero deixar um convite para você que é aqui da região do ABC. Estamos localizados aqui em Santo André, Rua Belo Horizonte, número 29, Jardim Las Vegas. Estamos localizados também em Diadema, Jardim Campanário, número 606. Que você possa vir adorar e exaltar esse Deus Todo-Poderoso juntamente conosco aqui qualquer dia, você que é daqui da região bem perto, porque Deus todas as sextas, todos os domingos aqui em Santo André, ele tem uma palavra de ânimo para a minha e para a sua vida. E lá em Diadema, todas as terças, todas as quintas, todos os sábados e todos os domingos, o Espírito Santo de Deus está lá usando a vida dos seus servos e servas para trazer uma palavra de ânimo ao meu e ao seu coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus.